ponto médio de um segmento qualquer, e ponto médio com construção de um segmento. Podemos definir um ponto médio como o ponto que vai dividir um segmento de reta exatamente no meio, tendo dois segmentos iguais. Então, nós vamos construir aqui, com o auxílio de uma régua, um segmento qualquer, que eu não vou nem ver o valor, o tamanho que vai ser esse segmento. Aqui. Eu vou colocar aqui o ponto A e o ponto B. Depois, com o auxílio do compasso, eu vou abrir esse compasso na medida do segmento, ou seja, ele vai ter o comprimento do raio de uma circunferência. Então, é o tamanho do raio. Segurando na ponta seca do compasso, na haste da ponta seca, eu vou traçar um arco de circunferência que vai daqui, passando pelo ponto B. Agora eu ponho no ponto B e vou traçar um arco de circunferência. Agora, então, passo aqui na ponta seca no B, passo o arco de circunferência para um lado e para o outro, cruzando o outro arco de circunferência que nós fizemos. Aqui nós vamos ter origem a um ponto e aqui a um ponto. Então, nós vamos passar uma reta pelos dois pontos. E aqui nós vamos ter a origem do M, que é o ponto médio, que vai dividir esse segmento ao meio. Então, aqui nós tínhamos 5,2. E aí ficou, olha, 2,6 cada segmento. Bom, vamos traçar um outro exemplo. Só que eu vou traçar agora esse outro exemplo dessa maneira. Para cá. Um segmento qualquer que eu vou chamar de C e de D, com a ponta seca do compasso em C e na abertura do segmento eu vou traçar um arco de circunferência que é igual o raio dessa circunferência. Olha, vamos traçar aqui um arco de circunferência. Agora, com a ponta seca aqui em D, passo ao contrário. Então, nós vamos ter agora a origem de um ponto aqui e o outro do outro lado. Aqui nós vamos ter o ponto M, que é o ponto médio que dividiu esse segmento em dois segmentos iguais. Nós também podemos fazer o seguinte, traçar um segmento que é pedido com auxílio da régua. Então, vamos supor que eu quero traçar um segmento, letra A. Trace um segmento de 3 centímetros. O segmento que eu vou chamar ele de EF. Quando eu falo em segmento, eu ponho um tracinho aqui em cima, sem setinha de nenhum dos lados. Porque quando eu falo AB e ponho um traço em cima com a setinha dos dois lados, eu estou falando de uma reta, que não tem nem começo e nem fim. Quando eu falo de AB e ponho uma setinha de um lado, eu estou falando de uma semi-reta. Uma semi-reta. Então, aqui eu estou falando de um segmento. Ele tem um começo e tem um fim. Eu quero um segmento que tenha 3 centímetros. Então, eu venho, começo do zero
Então, do 0 até 1, eu vou ter 1 centímetro. Até 2, 2 centímetros. Até 3, 3 centímetros. Vou marcar esses 3 centímetros. Que eu posso marcar na horizontal, na vertical, na diagonal, do jeito que eu achar melhor. Então, eu vou pôr o nome aqui do ponto E e o ponto F. Com a ponta seca em uma das extremidades, pode ser no F? Pode. Eu vou marcar o raio da nossa circunferência, que vai ser os 3 centímetros. Aí eu vou traçar um arco de circunferência para cima e para baixo. Vou no outro lado e com a mesma abertura, eu vou traçar para cima e para baixo. Então, deu origem a 2 pontos. Aqui esse um ponto e aqui outro ponto. Tendo esses 2 pontos, é só eu unir eles, que eu encontrei o ponto médio desses segmentos de 3 centímetros, que é 1,5 para cada lado. Então, vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer o exemplo B. O exemplo B, eu vou marcar o segmento GH. É um segmento, ele vai ter o tracinho. E aí, eu vou pôr 4,5 centímetros. Então, eu venho e posso colocar de qualquer maneira que eu acho que tenha que ser traçado esse segmento. Ele vem do 0 até 4,5. Bem em cima do pontinho, aqui da régua. Então, aqui ele vai ser o G e o H. Com a ponta seca do compasso, em uma das extremidades, eu abro o meu compasso, deixando exatamente com 4,5 centímetros. Aí, eu vou traçar um arco de circunferência passando por G. Com a mesma abertura, eu venho em G e vou traçar um outro arco de circunferência que vai passar pelo ponto H. Então, agora, eu tive a origem de um ponto aqui nessa intersecção dos 2 pontos que são localizados fora do nosso segmento. E aí, eu unindo esses 2 pontos, né, ligando os 2 pontos, eu vou ter o nosso ponto médio. Vamos fazer mais um. Vamos fazer a letra C. Na letra C, eu vou chamar de IJ. Esse segmento IJ, ele vai ter vamos colocar aqui uns 7,8 centímetros. Então, eu venho aqui, vou marcar o meu 7,8. Olha, ele começa aqui em 0 e ele vai até o 7,8. Lembrando que o 7 está aqui, 7. Aqui na metade é o 7,5. 7,6, 7,7 e 7,8. Está exatamente aqui. Então, aqui eu vou marcar o 7,8. Esse segmento é o segmento IJ. Também nós temos que lembrar que ponto a gente coloca com letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, aí aqui, olha, eu vou abrir exatamente do tamanho de 7,8. Aí, eu vou traçar um segmento, um arco de circunferência, um arco de circunferência. Tracei. Agora, eu venho aqui em I e vou traçar
o outro arco de circunferência, o lado ao contrário. Tenho esse ponto e esse ponto. E a gente ligando esses pontos, posso passar para lá do ponto, tá? Mas o importante é que passe, que cruze aqui o nosso segmento. Eu vou ter aqui o ponto médio. Esse daqui é o ponto médio de um segmento qualquer que a gente tenha, e aqui é a gente dando uma medida de segmento, e aí a gente traçando o ponto médio.